E. Paulo de Tarso, a group dedicated to the study and dissemination of Spiritism. So now, please help me to welcome Arthur Valadares to the stage. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, nos envolva, nos acolha a todos, a fim de que o nosso coração se abra e se torne receptivo às inspirações do alto que sempre se fazem presentes em momentos e ambientes como este. Que o bom mestre possa nos inspirar a todos. Logo na primeira página do livro Céu e Inferno, junto ao título mesmo, o codificador colocou uma frase interessante. Uma frase que sempre me fez pensar no porquê da escolha e no porquê dela ali estar. Escolhe ele a frase de um profeta, Ezequiel, para colocar logo a abertura no frontispício do livro O Céu e o Inferno. Ezequiel 33, 11. Quando diz o profeta: juro por mim mesmo, diz o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas antes que se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Certamente uma escolha muito interessante. Kardec vai buscar lá no Antigo Testamento uma frase para colocar logo no início, certamente querendo nos dizer implicitamente algumas coisas, querendo nos conduzir o pensamento a alguns novos horizontes. E é justamente isso que me perguntava quando lia essa frase. O porquê dessa escolha de Kardec na obra O Céu e o Inferno, que vai tratar da justiça divina, ou a justiça segundo o Espiritismo, como é também o subtítulo da obra, o porquê colocar essa frase do profeta Ezequiel. E pude chegar a algumas reflexões ou conclusões pessoais que, na verdade, me apontavam no sentido de um novo entendimento, ou a mudança de um paradigma de entendimento acerca do problema ou da questão do mal com ele, como também do mal com o, isto é, daquele indivíduo que acaba se convertendo em instrumento ou autor do mal. No meu modo de entender, Kardec como que colocava ali essa frase que sintetizava um novo momento e um novo entendimento da humanidade acerca do mal. Porque secularmente, e ainda para muitas consciências, o mal tinha um poder quase que igual, se não igual, ou equiparável ao do bem ou ao do Criador. Muitas vezes, numa análise e numa leitura muito literalista do próprio Evangelho do Mestre, o mal foi colocado quase que equiparado ao bem ou à ação do Criador, como se tivéssemos um universo dualista, em que mal e bem lutam eternamente, em que o mal também tenha os seus agentes eternamente voltados à sua prática, e em que aqueles que foram autores ou estiveram vinculados ao mal, deixando esta vida, estariam eternamente condenados, justamente pelos caminhos que trilharam. Por séculos, tem sido esse o entendimento da humanidade acerca do mal, majoritariamente. E para muitas consciências ainda o é, acreditando na existência de seres eternamente voltados ao mal, colocando o mal de maneira a equipará-lo com o bem, como se eterno fosse como o bem o é.
e dando ao mal um poder que ousa afrontar quase a grandiosidade e a perfeição das leis divinas. Então, penso que com essa frase, Kardec quer fixar, quer nos convidar a pensar e a entender que é chegado um novo momento do pensamento humano no que diz respeito ao entendimento do mal. Com esses horizontes que o Espiritismo vai nos abrir, com as leis que ele vai revelar, o mal vai ser redimensionado, vai ser melhor compreendido, vai ser recolocado em seu devido lugar, dentro da dinâmica perfeita da criação divina. Porque, de fato, aprendemos com a doutrina espírita que todos os seres partem de um mesmo ponto e estão destinados à mesma finalidade, sem qualquer exceção. Sem qualquer exceção. Um mesmo ponto de partida, um mesmo ponto de chegada, se é que esse ponto de chegada pode ser muito bem definido, mas o mesmo rumo, Todos os seres, aprendemos com o Espiritismo, destinados à felicidade, destinados à comunhão com o Criador, destinados a expressar todos os potenciais divinos que trazem em si na forma de germes, de sementes. Isso por si só já renova completamente o panorama ou a questão acerca do mal. Não existem mais agora seres cuja função pela eternidade afora seja perder as almas, fazê-las sofrer, persegui-las. Estes seres não existem. Portanto, o mal já vai perdendo muito do poder que até então no pensamento humano possui. A figura que tem muitos nomes e que representaria esse mal também. Vamos entendendo que ela não existe. Não há um líder propriamente que se contrapõe a Deus dentro da criação. Não há força que se equipare ao Criador na criação, nem como a sua essência, o bem, o amor. Então, por essa simples renovação de entendimento, apresentando-nos a lei de progresso, a lei de evolução, essa justiça equânime, amorosa e misericordiosa do Criador, apenas por isso o Espiritismo já renova por completo o nosso entendimento acerca do mal. Ainda mais quando traz à luz, traz ao nosso entendimento algumas outras leis que fazem parte do universo, da criação, como, por exemplo, a lei de reencarnação, as múltiplas existências, em que estes seres, todos eles, vão aos poucos se depurando, vão aos poucos se libertando das suas paixões, se libertando do mal e alcançando, enfim, o seu destino, a sua destinação, a herança divina, que é um direito, um apanágio de todos nós. Então o Espiritismo renova, de fato, por completo, o nosso entendimento acerca do mal. E penso que é isso o que Kardec quis dizer ao colocar ou escolher essa frase de Ezequiel para colocar logo ao início do livro Céu e Inferno. É preciso enxergar o mal com uma perspectiva diferente, como também aquele que se converteu ou que se tornou num instrumento do mal. É preciso ampliar os nossos horizontes, clarear a nossa visão para enxergar além do que seja transitório, além do que seja temporário na criação. E aqui me recordo de uma outra definição muito interessante, de um complemento que vai nos trazer o benfeitor Emmanuel acerca dessa questão, a questão do mal, que está no livro Consolador, questão 135. Quando perguntam ao benfeitor se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? O que é o mal, então? De onde ele surge, o que ele é? E Emmanuel tem uma das respostas ou definições mais
fantásticas que já pude ler acerca do assunto. Ele vai dizer assim, começando a sua resposta: o determinismo divino constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Então, o determinismo divino é um só, a do amor para todo o universo, todos os seres. Todavia, acrescenta ele, confiando mais em si mesmo do que em Deus, o homem ou o ser humano transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando assim uma intervenção indébita na harmonia dessas leis. Eis o mal. Então veja que definição interessante de mal que vai ele nos trazer. Algo que nasça da fragilidade do ser humano, ainda inconsciente, ainda ignorante talvez, com relação aos seus destinos, à sua natureza, às finalidades maiores da vida. Enceguecido, portanto, pelas suas paixões, acaba convertendo ele a sua fragilidade num foco de ações contrárias à lei do amor, à lei do bem, que é a essência do Criador. Executa, portanto, uma intervenção indébita, mas intervenção indébita nascida da criatura, mais do que isso, da fragilidade da criatura humana. Prossegue Emmanuel na sua resposta: urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Então, estabelecida a intervenção indébita, é preciso reestabilizar o que foi desestabilizado. Isso são os processos educativos de resgate, estabelecidos pela lei divina, pelos ordenadores ou por aqueles que têm a tarefa de aplicar essas leis, governando ou direcionando o processo evolutivo dos seres, os espíritos que já alcançaram esse patamar ou essa incumbência. E aí Emmanuel prossegue dizendo: vejamos, portanto, que essencialmente considerando, o mal não existe para Deus, por representar um desvio da criatura humana, sendo zero na sabedoria e na providência divinas. O Criador considera os filhos transviados apenas como incursos em experiências mais vastas. Algo que depois, ou melhor, que no livro dos Espíritos também nos é trazido, quando os Espíritos nos dizem acerca daqueles espíritos rebeldes, que se revoltam mais com as leis divinas, dizem eles: para eles as eternidades serão mais longas. Eu gosto dessa expressão, eternidades mais longas. É o que Emmanuel está dizendo, incursos em experiências mais vastas. Faz um pouco mais de curva. Mas essencialmente considerado, quando comparado com o bem, com a essência do Criador, o mal não existe. Porque é sempre uma intervenção local e transitória e temporária na perfeição absoluta da criação. Qualquer coisa comparada ou colocada diante do infinito se dilui ao nada. Na matemática aprendemos muito isso, se chama limite. Tende sempre para zero, quando embaixo temos o infinito. Qualquer número, por mais grande que seja, se embaixo temos o infinito, é zero. É isso que ele está dizendo. Da perspectiva do Criador, o mal não tem existência própria. É zero na sabedoria e na providência divinas. Porque é apenas local, é apenas transitório, porque é criado pela criatura numa etapa da sua caminhada, não em toda ela. Mas, alguém poderia pensar, mas a gente vê os resultados do mal aí no mundo. De fato. E é o que Emmanuel segue dizendo: mas o Cristo e os seus prepostos, como cooperadores do Criador, têm de focalizar os prejuízos do mal com as suas atividades educativas. Então, se para a providência, para a perfeição divina, o mal inexiste essencialmente,
o Criador e os seus prepostos atuam no mundo a fim de que os prejuízos causados dessa intervenção indébita possam ser controlados, limitados e aos poucos corrigidos. Então veja que perspectiva completamente nova. Como o mal perde aquela grandiosidade, aquele espanto que geralmente nos tem causado ao pensamento humano ao longo dos séculos. Tão acostumado com essa ideia de um mal físico, melhor, um mal consolidado ali, personificado num ser, tão acostumado com essa ideia da possibilidade de uma condenação eterna por termos trilhado os caminhos do mal ou dos equívocos, tudo isso se renova. Graças a essa visão nova, a essas perspectivas ou leis que o Espiritismo vai nos trazendo. Talvez por isso mesmo, uma das perguntas do Livro dos Espíritos que tem mais resposta é a pergunta 1009. Ela é respondida por 4 espíritos, não são quaisquer espíritos. E penso que justamente por sua importância capital na renovação desse nosso pensamento. A questão 1009 vai tratar das penas eternas. E ela é respondida por ninguém menos que Santo Agostinho, Platão, Lamennais e Paulo Apóstolo. Alguma coisa de importante há nessa questão. E Paulo mesmo é quem vai dizer na resposta ou na mensagem que traz: pareis de colocar lado a lado o bem, essência do Criador, com o mal, condição transitória da criatura. É chegado o momento de pararmos de equiparar o bem e o mal, porque um só é eterno, um só é imortal e um só é invencível, porque procede justamente do Criador. O outro são simples sombras que antecedem uma alvorada eterna, um eterno alvorecer, coletivo e individual. Por isso dão eles tanta importância a essa questão, porque ela é capital. Para que deixemos, de uma vez por todas, essa nossa visão cristalizada que dá ao mal assim tanto poder. Poder de nos desanimar, poder de nos abater, poder de nos desesperançar. É preciso renovar. A própria ideia, ou melhor, a própria realidade da reencarnação, como os Espíritos também vão dizer na questão 171 de O Livro dos Espíritos, se fundamenta justamente nessa essência do Criador, amorosa e misericordiosa, que jamais fecha as portas a um filho. Quando pergunta Kardec aos Espíritos, em que se fundamenta a verdade da reencarnação? E eles respondem, na justiça de Deus, no Pai que jamais fecha a porta aos seus filhos. Que criação perfeita seria essa, se houvesse a possibilidade de uma alma criada pelo amor, para sempre permanecer distanciada dele? Onde estaria a perfeição nessa justiça? É o que eles dizem nessa questão 171. Então nós estamos percebendo que diante dessa pergunta, ser humano, frágil ou perverso, na verdade nós somos convidados a uma mudança de olhar. Utilizar as lentes de uma consciência mais esclarecida que o Espiritismo nos dá, mais do que isso, as lentes do amor e da misericórdia divinas, para que a gente possa olhar para essa questão com uma perspectiva diferente. Me recordo do próprio codificador, mais uma vez, em O Livro dos Espíritos, na questão 784, ele vai dizer assim: bastante grande é a perversidade do homem. Parece mesmo que, pelo menos do ponto de vista moral, a humanidade caminha a recuos, ou seja, anda para trás. E os Espíritos então respondem a ele: te enganas. Te enganas. Porque se fizeres, ou se tiveres um olhar de conjunto, verás que o homem progride.
e que cada vez mais se torna consciente ou consegue discernir o que é o mal e passa dia a dia a corrigi-lo. Em outras palavras, o que os Espíritos estão nos dizendo? Por que parece nos chocar mais hoje o mal? Por que parece que há mais mal hoje do que ontem? Porque antes, algo que hoje nos choca não nos chocava. Porque antes, algo que hoje nos choca era comum. Mas com as consciências esclarecidas, discernimos melhor o mal. E por isso parece que há mais mal. Mas na verdade não há. É só que agora nós podemos identificar o mal, ou esses desvios indébitos que sempre aí estiveram, mas que agora a gente pode olhar para o quê? Reclamar, lamentar ou corrigir. Trabalhar. É isso. Essa é a perspectiva. Entendendo que nascem esses desvios das fragilidades, da ignorância humana. E que agora que os podemos identificar, mais do que atacar, mais do que lamentar, mais do que desesperançar, compete-nos atuar para corrigi-lo. Para corrigi-lo da maneira que o Evangelho vai nos ensinar a fazer. Da maneira que o Evangelho vai nos ensinar a fazer. Isto é, separando muito bem, como vai dizer numa linguagem mais bíblica, Emmanuel, o pecado do pecador. Separando muito bem o indivíduo, ser imortal com infinitos potenciais, da sua condição transitória, ainda preso muitas vezes às garras do mal. Essas lentes novas que uma consciência mais esclarecida pelo Espiritismo, e mais do que isso, pelo Evangelho, pelo amor do Evangelho vai nos dando, nós vamos conseguindo enxergar para além do que é transitório, vendo em cada ser, em cada criatura, a essência que é, o que está destinado a ser. E para combater o mal, aprendemos, não devemos necessariamente, ou não devemos propriamente combater ou eliminar o indivíduo, mas algumas posturas que ainda o envolvem, que ainda fazem parte do seu ser. É isso o que Emmanuel vai comentar de maneira muito bela numa mensagem no livro Pão Nosso, capítulo 122, chamada Pecado e Pecador. Ele vai comentar um versículo da terceira epístola de João, o versículo 11, em que João vai falar assim: o que faz o bem é de Deus, mas o que faz o mal não tem visto a Deus. Olha que mudança. Não tem visto, não tem percebido. E ele começa o seu comentário dizendo assim: a humanidade não deveria fazer a divisão de si própria entre bons e maus. Porque é o que geralmente nós fazemos. E geralmente nós nos colocamos do lado dos bons. A humanidade não deveria se dividir assim, dirá ele. A humanidade deveria se dividir entre os que já têm sentido e pressentido a Deus e os que ainda não têm. Porque isso muda tudo. A maneira pela qual você vai olhar aquele que está sendo um instrumento do mal vai se renovar por completo. Porque você não vai se fixar na capa transitória. Verás, para além disso, um irmão destinado ao mesmo destino que você, com os mesmos potenciais que já tens, mas que ainda não está tão consciente disso. Não tem visto a Deus. Então veja que nova divisão interessante Emmanuel nos propõe. É apenas uma divisão de momento na caminhada, de posição na caminhada, não uma divisão de lados. Uns aqui, outros aqui, numa caminhada. Não dois lados que se oponham, mas simplesmente posição. E ele segue dizendo: é certo que as palavras maldade ou perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos,
nos dicionários terrestres, denotando atividades mentais inferiores. Mas é preciso também convir que a inteligência humana vai alcançando novos entendimentos acerca da questão do mal. Então veja que interessante. As palavras maldade, perversidade, ainda por muito tempo vão fazer parte dos dicionários humanos. Mas é preciso convir, graças a essa visão mais abrangente da lei de evolução, a humanidade vai adentrando novos patamares de entendimento, de relação ou de compreensão da questão do mal. E ele segue dizendo, então, o evangelista apresenta conceito justo. João não diz que o perverso está exilado do Criador, nem que se conserva ausente da criação, apenas que não tem visto a Deus. Isso não significa que devamos cruzar os nossos braços diante do mal. Como o agricultor, o lavrador não cruza os braços diante das ervas daninhas que crescem em seu campo. Mas o lavrador retira as ervas daninhas não para destruir também o campo, torná-lo infértil, torná-lo um abismo. Ele as retira para aproveitar esse mesmo campo, porque tem potencial. E assim deverá ser a nossa ação. Remover as ervas daninhas do campo, sem menosprezar o potencial do campo. Não eliminar o campo para destruir as ervas daninhas. Em outras palavras, não eliminar o mal com U para eliminar o mal com L. Porque isso seria a incompreensão acerca da nossa tarefa. Prossegue ele. Muita gente acredita que o homem caído deva ser eliminado. Jesus, no entanto, não procede dessa maneira. Diante daquele que se converteu num agente ou num instrumento do mal, se vê, sobretudo, diante de um enfermo, infeliz, que precisa, na verdade, de amparo, de auxílio. Lute-se contra o crime, mas ampare-se aquele que caiu em suas garras tenebrosas. Veja que perspectiva diferente. Lute-se contra o mal com L, mas ampare-se o mal com U. Porque por detrás daquela condição transitória, há um indivíduo com imensos potenciais. E é esse olhar compassivo e amoroso que o Evangelho vai nos trazer para essa questão. Enxergando naqueles que são momentaneamente os agentes do mal, companheiros que mais do que ataques, mais do que agressão, precisam de amparo, precisam de educação, de cooperação, a fim de que se possam libertar. Como nós mesmos temos sido amparados, ajudados pela misericórdia divina ao longo dos séculos. Vendo no mal com U, um enfermo. E ninguém, a pretexto de curar um enfermo do corpo, vai agredi-lo, vai feri-lo ainda mais. Porque quantas vezes, ou em relação à enfermidade moral, ou enfermidade espiritual, nós ainda cogitamos dessas possibilidades. É chegado o momento de percebermos com Cristo que quem odeia, de que quem fere, de quem é agressivo, está adoecido e precisa de tratamento, de acolhimento, de compaixão e de amor, como Ele mesmo, enquanto esteve conosco, sempre o fez. Não nos é lícito olhar para um indivíduo, excluindo, retirando o pano de fundo da sua eternidade, vai dizer Emmanuel. É preciso olhá-lo como ser que é momentaneamente nessa condição, mas eterno, com imensos potenciais. E daí é preciso nasça a nossa compaixão, a nossa compreensão. Percebendo que aquele que faz o mal é muitas vezes alguém que não conseguiu lidar consigo mesmo, com os seus conflitos, que não conseguiu resistir por um tempo mais e que acabou cedendo
seja por invigilância, seja por ignorância. É preciso olhar com compaixão. Emmanuel mesmo vai dizer em outra mensagem muito bonita, no livro Chico Xavier Pede Licença, uma parceria com Herculano Pires, no capítulo 37, Emmanuel vai falar assim: compadece-te daqueles que sofrem a agressão do mal, mas compadece-te mais ainda daqueles que estendem o mal, daqueles que fazem o mal. Porque os primeiros, quando passam pela experiência com resignação, com humildade, muitas vezes estão se libertando, se ajustando perante as leis divinas, quitando alguns débitos com o passado, ampliando em si a possibilidade da alegria de uma vida mais abundante. Mas aquele que faz está ainda no início do processo, sem saber propriamente o que planta. Aquele que faz, aquele que se torna instrumento do mal, é o que não suportou a si mesmo. E Emmanuel diz, como que explode para fora os conflitos com os quais não soube lidar por dentro, no seu coração. Criando para si, claro, uma sementeira dolorosa, que mais cedo ou mais tarde a vida irá lhe cobrar. Por isso é preciso compadecer. Por isso temos em o Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem especial. Caridade para com os criminosos. Isabel de França vai nos convidar a nos compadecermos dos que caem. Com a consciência, inclusive, de que se optarmos pela postura de julgamento, muitas vezes estaremos em pior condição que eles, porque muitos deles não tiveram acesso à informação que temos, ao que conhecemos de Deus e das suas leis. Por isso, menos cobrados muitos deles serão. Mas e nós, com o quanto já conhecemos, o que justifica essa postura de intransigência, de incompreensão? Se temos também, perante as leis divinas, os nossos desvios, os nossos atropelos, o que levou o Chico Xavier a definir, quando perguntado o que é um criminoso, qualquer um de nós que foi descoberto. E, naturalmente, a responsabilidade cresce com o conhecimento, com a capacidade de discernimento. Compaixão, portanto, para com eles, porque, vão dizer os Espíritos também, no Livro dos Espíritos, questão 761, quando falam da pena de morte, é preciso abrir a porta ao arrependimento e não fechá-la. Abrir portas ao arrependimento. Dar possibilidades de renovação, porque é o que secularmente temos recebido do alto, da misericórdia divina, que outra coisa não faz senão nos abrir inúmeras portas de arrependimento com a bênção da reencarnação. Porque a providência divina corrige amando, junta os antigos comparsas dos dramas do passado e os reúne novamente, com a bênção do esquecimento no mesmo lar, em família, a fim de que possam aprender a amar, resgatar os antigos equívocos pelas bênçãos do amor, da renovação, do cuidado comum, do cuidado mútuo. Para o Criador não existem algozes ou vítimas integrais, porque sabe Ele todos os meandros de um equívoco, por isso em cada ser sabe Ele extrair, alimentar o que já há de bom. E é essa perspectiva que o Evangelho vai nos trazendo, esse novo olhar para essa questão. Aprendendo a enxergar essa fragilidade que se converte em imensas dores no futuro, e ao invés de apontar, estender a mão, ao invés de ferir, amparar, tratar, cuidar, educar, libertar, como os nossos benfeitores, como o Mestre tem feito por nós, porque os que caem ou que se deixam seduzir pelas sugestões do mal, no fundo não sabem o que fazem. O Mestre mesmo cunhou a frase imortal, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Emmanuel vai comentar essa frase no livro Fonte Viva, capítulo 38, intitulada Se Soubéssemos. E ele vai dizendo, se o homicida soubesse o tributo de dor e de lágrimas que a vida lhe cobrará, jamais
ergueria a mão contra o seu irmão. Se o caluniador soubesse as sombras que o envolverão e a angústia da colheita dos seus atos, jamais estenderia o verbo, jamais se utilizaria do verbo para ferir, caluniar ou difamar. Se o ingrato soubesse a angústia da solidão, o fel de amargura quando despertar, jamais estenderia a ingratidão. E assim por diante. Resume ele: todos aqueles que se fazem prisioneiros das garras do mal, no fundo não sabem o que fazem. É preciso, portanto, compaixão. É preciso, portanto, esse olhar de eternidade, de amorosidade para com os maus, com U, no combate ao mal, com L. Combata-se o pecado na linguagem bíblica, mas ampare-se o pecador. Lute-se contra o crime, mas ampare-se aquele que se tornou instrumento. Porque, no fundo, todos nós caminhamos para um mesmo destino e não haverá felicidade possível, real, enquanto todos não fizerem parte dessa mesma comunhão. Por isso dizia o mestre já naquele tempo: há mais alegria no céu por um pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisem de arrependimento. Porque é uma família só, uma unidade só, trabalhando por eles, trabalhando por nós. Porque somos um corpo apenas. Essa é a perspectiva nova que o Espiritismo e o Evangelho nos trazem em torno, acerca da questão do mal. Reconhecendo também que a nossa capacidade de ter um olhar compreensivo para com as fragilidades, para com as quedas dos nossos irmãos, está ou tem uma relação direta com o conhecimento de nós mesmos. Com a capacidade de nós mesmos de reconhecermos as nossas fragilidades e reconhecermos que, apesar delas, somos ainda infinitamente amados. Porque é essencialmente isso o que Jesus vai ensinar ou convidar Simão Pedro a aprender naquela frase conhecida por todos nós, narrada no livro Boa Nova, capítulo 26. Para entender melhor a profundidade dessa frase de Jesus, que, embora curta, sintetiza todo um entendimento maior, amoroso, misericordioso da lei divina. O homem no mundo, Simão, é mais frágil do que perverso. Precisamos antes entender a vida desse apóstolo, porque essa frase se mistura à sua própria vida, à sua própria experiência, que no fundo é a experiência de todos nós. Nós somos também, Simão, os personagens do Evangelho vivem em nós. E como era Simão? Qual era a característica mais marcante de Simão? Dos discípulos de Jesus, o mais intransigente, o mais duro. Há a vasta literatura espírita, mensagens de Humberto de Campos nos falando dessa postura de Simão como o cão de guarda do Cristo. Se aproximavam dele os publicanos, os pecadores, as prostitutas. E era o primeiro a tomar aquela postura, ou adotar aquela postura de pedantismo, de superioridade moral, apontando-lhes os erros. Você, como ousas vir ter com o Mestre? Eu sei a sua vida, sei o que fez. Você, que era ladrão até ontem, como tem coragem de aparecer aqui? Você, com essa vida, com essa fama indigna, como ousas se aproximar de Jesus? Esse era Simão Pedro. Tem até aquele caso em que Jesus estava ali com os discípulos, chegam 3 indivíduos que gostariam de se aproximar da mensagem do Mestre, queriam conhecer aquela mensagem de amor, de esperança, só que Jesus precisava sair, precisava atender um outro pedido à distância.
E quando ele vai sair, delega a tarefa a Pedro e diz assim: Pedro, ampare-os com a verdade. Pedro pega aquela verdade, transforma em bastão e ampara aqueles 3 irmãos. De modo que quando Jesus volta, os 3 estavam lá num cantinho, amuados, tristes, desiludidos, porque se nem mesmo o Evangelho os podia acolher, quem poderia fazer no mundo? E então Simão vai contar para Jesus: olha, cumpri muito bem aqui a tarefa, coloquei os 3 no seu devido lugar. Ou falando aquilo como uma criança que se sente feliz de ter bem cumprido um pedido. Jesus ouve com compaixão, com misericórdia. Então diz a Pedro: Pedro, mas eu pedi que você os amparasse com a verdade. Que você os amparasse com a verdade. Então esse era o Pedro. Pedra mesmo, duro, intransigente. Mas é isso que o Cristo vai fazendo. Ele vai tirando da pedra bruta a estátua perfeita. Me recordando de uma outra fala, também de Jesus, agora num diálogo com Joana de Cusa, está no livro Boa Nova, capítulo 15, Jesus falando para ela: por que Deus não impõe a sua verdade aos seus filhos? Por que Ele não fulmina com um raio o tirano que semeia a morte, as dores? E Jesus responde assim: Deus não extermina as paixões, transforma-as. Às vezes, aquele que semeou no mundo muitas lágrimas e muito sangue, desperta para Deus com uma lágrima. Então ele pega a pedra bruta e vai lapidando. Toda aquela energia, aquela potência mal utilizada vai sendo canalizada e convertida na bênção da iluminação. Não foi o que aconteceu com Paulo, que estava a semear lágrimas, dores e sangue, e com a simples visita daquele pastor, queda-se emocionado diante daquele ato de misericórdia, e começa a chorar convulsivamente, porque Emmanuel descreve no Paulo Estevão que amor era aquele que se dignava a vir buscá-lo, ele, ovelha perdida, que perseguia os seguidores mesmo daquele cordeiro. Que amor é esse? Então, com um simples gesto, quem semeia dores e lágrimas, por vezes, desperta para Deus e se converte num grande tarefeiro. Então, Deus não elimina, não impõe, não violenta. Ele aguarda o momento oportuno, o tempo de Deus, o Kairos, e atua. Por meio de uma pessoa que nos cruza a vida, uma circunstância, uma perda, vai Ele moldando as vidas e as pedras brutas, os Pedros que nós temos sido, ensinando-nos que somos mais frágeis do que perversos, todos nós. E foi o que aconteceu com Pedro. Ele era duro, intransigente, mas naquele dia em especial, Jesus começa a afirmar ou avisar que ele iria para um lugar onde os outros não poderiam acompanhá-lo. Mas Pedro queria sempre se mostrar o mais forte, o infalível, o mais fiel dos apóstolos. Onde você for, mestre, eu vou. Se preciso for, eu morro por ti. Quando Jesus foi lavando os pés dos discípulos, chegou no dele, ele falou: não, o meu você não vai lavar. Esses outros são ingratos, mas o meu... E Jesus então diz: não queira ser maior do que os seus irmãos, Pedro. Se não lavar os teus pés, não tens parte comigo. Ou seja, a lição da humildade, da base, dos pés, o sentimento purificado, sem o qual não há iluminação. Então Pedro, quase que como uma criança ingênua: então lava a cabeça, o corpo inteiro, mestre. Vira essa água toda. Por trás disso, no fundo, estava o quê? Pedro se considerava infalível, impassível de cair. Pedro não havia ainda entrado em contato com a sua fragilidade.
por isso tinha imensa dificuldade de conviver, de entender a fragilidade alheia. E é por isso que Jesus fala para ele: Pedro, a tua inquietude se faz credora de maiores experiências, porque te digo que esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Pedro ficou magoado, Pedro ficou sentido, porque ele achou que o mestre duvidava da sua fidelidade, da sua entrega. Duvidas, Senhor, da minha fidelidade? Não, Pedro, não duvido da tua força, da tua entrega, mas é que você vai aprender ainda nesta noite que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. E nós sabemos o desfecho. O mestre é preso, conduzido à prisão, e no momento, digamos, do testemunho maior, Pedro fraqueja. E ali, pela primeira vez, ele se viu na outra posição. Até então, estava ele olhando de cima aos caídos, apontando-lhes o dedo, ao invés de lhes estender a mão. Mas ali era ele agora, o caído, aquele que estava no chão. E naquele momento, narra-nos Humberto de Campos, começou ele a perceber, ou melhor, a entender aquela frase de Jesus. Até então não havia lidado ainda com as suas fragilidades, agora estava frente a frente com elas. E agora aprendia ou sentia no seu coração o quanto vale, quando se está caído, ao invés de um dedo apontado, uma mão estendida. Ele volta-se, olha, à distância estava o mestre, encarcerado, olhando para ele com o mesmo olhar, sem julgamento, simplesmente com amor e com compreensão. E ele começa a chorar convulsivamente. E diz-nos Humberto de Campos, ali começou a nascer ou a brotar naquele coração uma fonte, ou a fonte da compreensão, da misericórdia. Ali o Pedro bruto começou a se construir no Pedro sustentáculo. Porque da dureza que fere, passa ele a dureza que sustenta, a firmeza que ampara, que acalenta aos caídos, aos desiludidos e aos desesperançados. Era o trabalho da vida, era o trabalho do Cristo, do conhecimento de si mesmo, que ali ele iniciava em um nível mais profundo, ajudando-o a entender a dimensão e a profundidade dessa frase. No mundo, somos mais frágeis do que perversos. E é por isso que, na medida com a qual, ou a maneira pela qual lidamos com as quedas e fragilidades alheias, é, na verdade, uma medida do quão fundo já fomos em nós. Do quão fundo já fomos em nós. Quando estamos ainda muito na superfície, pouco conhecendo a nosso respeito, imensa é a nossa dificuldade em compreender os que caem, os que se equivocam. Mas quando vamos mergulhando mais fundo em nosso ser, identificando também em nós as imensas fragilidades, e mais do que isso, percebendo que apesar de tudo isso, seguimos amados e amparados pela providência, difícil é não se olhar para quem cai com uma perspectiva diferente. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, dirá André Luiz, maior é para nós o imperativo de perdoar, de compreender, porque identificamos em nós também essas imensas limitações. Todos nós temos o nosso ponto frágil, o nosso lado fraco, como vai dizer Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, capítulo 56. Cada um com o seu. Alguns no campo dos recursos monetários, outros no campo do sexo, outros em vários outros campos, mas cada um tem o seu. E quando sentimos-nos impelidos, talvez, a condenar alguém que caiu, diz Emmanuel, façamos uma prece e roguemos a Deus que nos ajude a enxergar o nosso também. Porque ninguém é impassível, ninguém é invulnerável à queda.
Somos, na feliz definição de Paulo, vasos frágeis, vasos de barro, passíveis de quebrar. Qualquer um de nós pode deslizar logo ali mais adiante, mas na medida em que soubermos conjugar as nossas fragilidades, nos conhecermos e mais do que isso sentirmos, essa compaixão, esse amor infinito que usa mesmo nós, vasos de barro, vasos frágeis ainda, para espalhar pelo mundo a água viva do amor, que nós possamos ter um olhar diferente para aqueles que ainda não têm conseguido lidar com as suas. Que ao invés de apontar, possamos entender. Que ao invés de criticar, possamos reerguer. Que ao invés de ferir ainda mais, possamos nós amar e educar, a fim de libertar o mundo do mal com L, amparando aqueles, nós, que ainda muitas vezes nos tornamos os maus com o. Sem nunca perdermos de vista essa eternidade, essa finalidade maior da vida, que é o que de fato nos dá esse impulso, essa orientação, para focarmos no que há de bem, no que há de eterno em cada um. Essa é a lição que Jesus legou a Pedro. Esse é o convite que fica para todos nós. Com essas lentes do amor, da compaixão, da consciência mais expandida em relação à criação, investimos no bem, investimos no amor, certo de que a lei divina por si só fará o resto. Como dirá Emmanuel, diante do seu irmão, alimenta a boa parte que existe nele, porque o Senhor fará o resto e a vida converterá o mal em detritos. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos. Muita luz e muita paz.